bom dia para você ligado na Globo, ligado no Esporte Espetacular. Neste domingo nós vamos conhecer um novo rei do mar. São imagens ao vivo do Rio de Janeiro, da praia de Copacabana. E teremos hoje uma competição diferente. Nadadores terão que enfrentar as águas do mar de Copacabana e também alguns metros na areia fofa de Copacabana. Esporte.com/verão espetacular, você tem todas as informações, o calendário, as provas do verão espetacular. Começou semana passada e vai até março de 2010. Você vê uma prova de 10 km bastante intensa e o Trent, ele é especialista nos 25 km. Foi prata em Roma desse ano, no Campeonato Mundial em 2009. Então é uma pessoa, é um atleta que tem a capacidade de poder acelerar. É uma prova que para ele relativamente até curta de 10 km, apesar da intensidade ser diferente e o esquema de prova ser diferente. Mas então ele liderando até esse momento, um cara que é especialista em 25 km. Com ritmo nessa distância para o segundo colocado, já começa a se definir essa prova aí de uma maneira mais voltada para ele. E você vê lá no fundo, já é um domingo definitivamente nublado, né? No Rio, em Copacabana. Quer dizer, a temperatura tá calor, tá fazendo calor. Já eram 20 e poucos graus. Uma comparação que você também tem muitas vezes na Globo, no Esporte Espetacular, as provas de rua, as provas pedestres, né? A maratona de São Paulo, a meia maratona do Rio, Volta da Pampulha, São Silvestre. E você vai percebendo essa variação que o Gustavo falou. Fez a curva, diminui a distância. É como se o atleta... E um de 17. Eu ia dizer para você que parece que idade não conta nesse tipo de competição. Não é pela idade, né? É o preparo mesmo, é a estratégia até adotada. Tem uma série de situações aqui. A idade, você vê um atleta de 17 anos, está bem colocado e com todos os resultados que ele vem obtendo nesses últimos anos, aí o próprio Chad Hogan com 17, seja bronze em 2009, é realmente um atleta excepcional. E o Trent com 21 já está um pouco mais experiente. Agora a gente tem atletas aí de 32, 34, tem os brasileiros. E mesmo assim, ele está respirando quase toda virada, eles respiram, ó. Porque, e respira e olha pra frente. E olha pra frente, ó. E agora o Studzinski passou o Chad Rowe. É o segundo colocado agora, o alemão, que tá com a touca branca. O Chad Rowe sul-africano com a touca escura. Eles estão brigando aí bravamente pelo... Até agora, da partida da terceira volta, não... Ação e o equilíbrio, que você precisa do equilíbrio para você poder nadar na horizontal ali, senão você afunda. Desgaste maior é braço. Mas a perna, ela é fundamental. Na piscina, principalmente, você vê os atletas, principalmente os mais explosivos, 50, 100, a gente vê o César Cielo numa parte submersa, a pernada que ele tem, é muita propulsão que você tem. Nas provas mais longas, você tem que ter essa propulsão, mas você ia de Zé lá na Europa, e a piscina, no caso, que era a Bahia, a 13 graus. 13 graus. Hoje a gente está falando de 23 graus. Lá, na primeira Olimpíada, 1896, as provas de natação, que era considerado natação, eles nadavam a 13 graus. Você viu ele fazendo a curva ali na boia, o Gustavo se refere às Olimpíadas. 21 anos de idade. Um dos grandes favoritos conquista a sua vitória. Agora ele já mudou o nado, já está de pé, já nem precisa acelerar e cruza em primeiro lugar o Rei do Mar 2009, é Trent Grinsey da Austrália. Grande prova, grande desempenho de Trent Grinsey. Olha a briga pelo segundo lugar, vão chegando juntos. Parece saindo o sul-africano Chad Rowe. Na terceira, o alemão Alexander Studzinski. E em quarto lugar, o brasileiro Luiz Lima. Completando a prova. E chegaram todos eles num ritmo alucinante. Não tem ninguém que não esteja cansado aí. Não tem jeito.